palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 29. Antes que eu leia o versículo, eu vou fazer um breve resumo sobre a passagem que fala sobre os talentos. E quero convidar você a meditar dentro disso que Deus está querendo falar com a gente hoje. Muitas vezes nós ouvimos as pregações e nós recebemos consolo, mas eu, na grande maioria das vezes, eu trago a passagem para mim como uma forma de reflexão. O quanto aquilo impacta no meu comportamento, na minha vida e nas minhas escolhas. Então eu te convido hoje a fazer isso. Na parábola dos talentos, conta a história de um homem que ele foi viajar e deixou alguns talentos com seus servos. Então ele separou 3 servos, eu vou resumir para que a gente seja um pouco mais objetivo, não precisa ler tudo, mas quem quiser tá no capítulo 25, a partir do versículo 14, você pode acompanhar aí todo o contexto da parábola dos talentos. Mas aqui eu vou ser bem objetivo e vou utilizar apenas um versículo como base. A parábola dos talentos, ela conta o seguinte: um homem foi viajar e deixou alguns talentos na responsabilidade de seus servos. Então ele separou 3 servos, deixou uma grande quantidade de talentos com um servo, e esse servo, ele ficou responsável por esse talento. Deixou uma quantidade intermediária com o segundo servo e deixou uma pequena quantidade com o outro servo. Então cada servo recebeu uma quantidade. Quando o homem voltou de viagem, ele foi perguntar para esses servos o que de fato aconteceu com esses talentos que ficaram na responsabilidade deles. O primeiro servo, que foi o servo que recebeu uma quantidade maior de talentos, deu um retorno positivo, né? Explicando que havia multiplicado os talentos que ele havia recebido. E o homem, muito alegre, né, contente por saber que esse servo, ele multiplicou os talentos, ele entregou mais talentos para esse servo administrar. O segundo servo foi bem parecido com esse também. Ele recebeu uma quantidade um pouco menor, mas também grande, e administrou de uma maneira bem sábia e multiplicou esses talentos. E aí o homem, também muito satisfeito, deu para ele mais talentos também. Acontece que o terceiro servo, ele não multiplicou. Ele, na verdade, com medo de perder o talento, ele escondeu o talento. E escondendo o talento, o homem ficou muito bravo, porque ele não deu um retorno positivo para o homem. Na verdade, ele acabou ficando com aquele talento sem trazer nenhum retorno positivo, sem trazer nenhum fruto daquilo que ele havia recebido. Ele não soube como administrar, ele não soube como multiplicar, e por conta disso o homem tomou dele e entregou para o outro servo que havia feito melhor, que havia multiplicado. O versículo que eu quero compartilhar com você é desse mesmo contexto. Ele é o versículo 29, que diz assim: pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Hoje eu quero convidar você a refletir sobre isso, porque muitos de nós vivemos conflitos internos e muitas vezes não compreendemos por que nós não conseguimos prosperar em determinadas áreas da nossa vida. Nós não percebemos que nós não aproveitamos de maneira sábia as oportunidades. Eu quero trazer isso para um contexto de talento mesmo, na íntegra da palavra, porque muitos de nós estamos vivendo uma fase onde a gente fica se comparando com os outros. Nós olhamos os talentos dos outros e a gente quer ser igual. Esses dias atrás eu assisti uma pregação do pastor Cláudio Duarte, onde ele falava sobre as pessoas que são águias, né? E que muitas vezes essas pessoas águias ficam ensinando pessoas que não nasceram para ser águia. E aí essas pessoas que não nasceram para ser águia, elas esquecem a própria essência e começam a querer copiar o outro, querer ser como o outro, fazer o que o outro faz. E com isso acaba se frustrando, se reprimindo, se anulando, deixando de ser aquilo que Deus verdadeiramente chamou para ser, anulando o próprio talento, entenda isso, escondendo o próprio talento porque admira o talento do outro. E nesse contexto aqui, o que eu quero dizer para você? Qual que é a mensagem que eu quero trazer para você hoje? Não esconda o seu talento. Use o seu talento, aquilo que Deus te deu. Por mais que as pessoas não aprovem, por mais que não pareça bonito para todos, Deus, ele vai te capacitar para usar de uma maneira extraordinária aquilo que você recebeu como talento. Você pode ajudar as pessoas, cumprir um propósito, cumprir uma missão,
fazer algo extraordinário se você usar o profundo de sua conexão com Deus, o profundo da sua essência. Quando nós recebemos talentos de Deus e nós não usamos esses talentos de Deus, nós perdemos. Aqui a palavra diz. Quando Deus fala, né, aqui na palavra, né, quando o homem ele multiplica os talentos do servo dele, que multiplicou, quando ele dá mais, significa o seguinte, tá? Então, digamos que hoje você tem uma habilidade, você tem um talento, mas você não sabe muito bem como usar. Você pode sim pedir para Deus estratégias, mas você pode buscar alternativas para começar a colocar em prática, buscar se capacitar, se desenvolver, aprender mais, se espelhar em pessoas que tenham talentos parecidos com o seu e não mudar quem você é, porque atualmente esse comportamento de comparação, esse comportamento em que nós estamos anulando os nossos talentos para aparecer com esses supostos talentos das redes sociais, da internet, tá tendo tanto conflito na internet, né? Inclusive quando a gente fala do evangelho de Deus, onde pessoas querem pregar de uma maneira e outras de outra, quer agradar as pessoas e muitas vezes não fala a verdade. Enfim, existem muitos conflitos e isso acaba entrando dentro de nós e gerando em nós um comportamento que anula a vontade de Deus. Nós não acabamos não fazendo o que Deus nos manda fazer, nós acabamos não conseguindo exercer o que nós nascemos para exercer. E aí, o que a gente faz? A gente fica sem os nossos talentos. Nós perdemos. E aí, quando a gente não consegue, prestem atenção nisso que eu vou falar, porque isso é uma coisa muito importante. Se existem coisas na sua vida que não estão dando certo, que não está prosperando, é porque isso está completamente ligado a conflitos internos dentro de você. E muitas vezes conflitos com quem você realmente é. Você sabe quem é você em Deus? Você sabe para que Deus te chamou? Porque muitas vezes quando nós começamos a cumprir um propósito em Deus, exercer a nossa missão, ser de fato quem Deus nos chamou para ser, nós conseguimos nos conectar e prosperar em todas as áreas da nossa vida, como se as peças do quebra-cabeça fossem se unindo, se encaixando e as coisas fossem fluindo. E a gente não precisa mais de esforços. Você já viu muitas vezes profetas falando, pessoas falando, né? As bênçãos de Deus, elas correm atrás, né? A gente precisa correr atrás dela. Mas por quê? Porque quando nós nos conectamos de fato com Deus e começamos a exercer aquilo que nós somos chamados para exercer, é automático que as coisas comecem a se encaixar, que as coisas comecem a fluir e que a gente de fato multiplique esses talentos. É automático que aquilo que a gente fazia antes se torne muito superior, a gente começa a tomar autoridade, a gente comece a encantar as pessoas, mas eu não estou falando encantar no sentido de receber aprovação, mas encantar no sentido de servir, de ajudar, de contribuir da maneira que Deus te chamou para contribuir. Hoje a mensagem que eu quero que você tome no seu coração, que você pegue no seu coração, é que aquilo que Deus deu para você é para você multiplicar. Ele te deu uma semente. Como funciona uma semente? Olha, presta atenção nisso que eu vou te falar. Vamos levar para o literal da palavra. Como funciona uma semente? Se você pegar uma laranja, pegar uma única semente e você plantar, essa semente, quando você planta essa semente, ela vai germinar e ela vai se tornar uma planta. Dessa planta vai se tornar uma árvore. Dessa árvore vai gerar inúmeros frutos. Desses frutos vão gerar inúmeras novas sementes. Olha o tanto que pode frutificar aquilo que você faz, aquela semente que você recebeu, aquilo que você tem. O quanto isso pode frutificar e trazer novos frutos que trarão novas sementes, que trarão novos frutos. O seu talento pode ser multiplicado inúmeras vezes mais. Existe passagem, agora eu não vou lembrar onde está, mas a palavra de Deus fala que existem sementes que quando são germinadas, elas multiplicam muitas vezes mais. Assim são os nossos talentos. Quando nós aprendemos a administrá-los, usamos eles com estratégia sábia. E quando a gente não sabe, a gente busca em Deus. Quando a gente não entende de fato como cumprir o nosso propósito, a gente busca em Deus. Não faça as coisas de Deus pela metade, não faça de qualquer jeito, não copie o outro, não fique tentando se enquadrar nos padrões da sociedade ou nos padrões das redes sociais. Faça do jeito que Deus coloca no seu coração, do seu jeitinho, a sua maneira, com a sua essência. Existem pessoas como você que precisam ouvir da maneira que você sabe falar, da maneira que você sabe mostrar, da maneira que você entende. Então nós devemos pegar o talento que Deus nos dá e não querer ser uma águia, mas querer ser o que nós nascemos para ser. Porque muitas vezes nós vamos ser águia sim, mas quem vai nos transformar nessa águia vai ser Deus. Não nós querendo copiar o talento do outro. Nós devemos pegar o nosso talento e buscar em Deus as estratégias para multiplicar. Então, se foi lhe dado alguma responsabilidade,
cumpra ela com amor. E se hoje você não consegue cumprir por algum conflito interno, por algum motivo, às vezes a gente usa desculpas, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade. Nós não devemos dizer isso, porque Deus, ele é um Deus de abundância, ele multiplica. Existem inúmeras pessoas que não têm de onde tirar. E Deus fala, e Deus usa na palavra. O que você tem na sua casa hoje? O que você tem hoje? Usa o que você tem na sua casa hoje. Deus vai multiplicar, Deus vai dar estratégia. Deus vai usar o seu talento. Deus vai te capacitar. Deus vai levantar pessoas para te guiar. Deus vai abrir oportunidades para te condicionar. Mas você precisa estar disposto a multiplicar o seu talento. Porque se você esconder, ele será tirado. E aí lá na frente não adianta você chorar, não adianta você invejar o seu próximo. Muitas vezes as pessoas invejam umas às outras, mas elas não veem o sacrifício que essas pessoas que estão lá na frente, que Deus capacitou, que Deus levantou, o sacrifício que essas pessoas vivem, a dificuldade que essas pessoas têm, os bastidores dessas pessoas. Muitas vezes nós olhamos o palco, nós criamos em nossa mente uma ilusão de que aquelas pessoas que estão ali no palco, aquelas pessoas que, quando eu falo palco, eu não estou falando de palco literalmente, estou falando aquelas pessoas que de alguma maneira Deus levantou. Hoje em dia existem muitas pessoas muito conhecidas na internet que pregam a palavra, que, enfim, de inúmeros setores bem-sucedidas. Essas pessoas estão cumprindo um propósito, mas essas pessoas tiveram que se esforçar muito, essas pessoas tiveram que multiplicar os talentos enquanto o homem, enquanto Deus não está aqui, exatamente aqui, pessoalmente. Mas ele está lá nos guiando. Ele nos deu o talento, ele nos deu a semente. Agora cabe a nós plantar, cabe a nós regar, cabe a nós estar constantemente buscando plantar novos frutos, gerar novos frutos. Que essa passagem de hoje traga para você exatamente o que está escrito nesse versículo, a compreensão e a reflexão de que aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, lhe será tirado. Então tome posse do seu talento, da sua exclusividade, de quem é você, de quem Deus te chamou para ser, e multiplique os frutos. Multiplique os frutos, multiplique para quando Deus te pedir conta daquilo que Ele te deu, Ele encontre frutífero, de uma maneira próspera, as obras das tuas mãos. E que você possa, sim, prosperar em todas as áreas da sua vida, para que você viva em paz, para que você viva de uma maneira abundante, para que você seja curado de conflitos que te impedem, de fato, de multiplicar os talentos que Deus te deu, tá? Essa é a minha mensagem de hoje. Eu gostaria muito que você pudesse refletir isso, trazer isso para a sua própria vida, e eu quero fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento, Senhor, a pessoa que está ouvindo essa oração, e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei qual é o talento dessa pessoa, e eu não sei, Senhor, o que vem sabotando ela. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus que vá repreendendo toda a força maligna que impede essa pessoa de reconhecer o próprio valor, de reconhecer que os talentos dela são preciosos e que o Senhor quer usá-la grandemente nessa terra. E que em nome de Jesus, a partir dessa palavra, o Espírito Santo possa convencê-la e dar a ela as estratégias que ela precisa, Senhor, para que ela possa caminhar de acordo com a sua vontade, para que ela possa multiplicar os talentos, para que ela possa plantar novos frutos, Senhor, trazendo para Ti grandes e prósperas frutas, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Haja em favor dessa vida, em nome de Jesus, e você confirma com o seu. Amém.